Agora, a guarda costeira chinesa assumiu o controle de um recife disputado perto de um grande posto militar filipino no Mar do Sul da China, ação que aumenta as tensões territoriais de longa data com as Filipinas. O governo do presidente Ferdinand Marcos Jr. continua a expandir os laços de defesa do país diante da crescente agressão chinesa na região. Um exercício militar envolvendo navios de guerra e jatos de combate no Mar das Filipinas Ocidental chamou a atenção da China. As Filipinas estão atualmente em alerta máximo para uma guerra contra a China. Nos últimos meses, inclusive, as tensões entre as Filipinas e a China têm disparado. Desde pequenos confrontos e colisões em ilhas e territórios disputados, até ameaças chinesas cada vez mais agressivas. A região está fervendo para a guerra. Em resposta, as Filipinas estão presenciando um aumento no desembarque de tropas americanas em seu território. Mísseis estão sendo testados e os filipinos intensificam exercícios militares com os Estados Unidos da América. A nação insular está se preparando para a guerra. Em março de 2025, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, visitou Manila. Ele se reuniu com o presidente Marcos e seu homólogo, Gilberto Teodoro, para discutir futuros esforços de dissuasão militar na região do Indo-Pacífico. Na reunião, os líderes também discutiram um plano para ampliar os compromissos financeiros. Um desses é um compromisso de United States dólares 500 milhões em julho de 2024 para ajudar a modernizar o exército filipino. O acordo também permitirá aos Estados Unidos da América implantar infraestrutura militar mais avançada. Essa infraestrutura incluiu a venda de 20 caças F-16 por 5,58 bilhões. Este novo pacote inclui novos lançadores de mísseis guiados, armas antiaéreas, pods de mira avançada para atiradores de elite e sistemas de rádio. Também cria um plano para treinamento bilateral entre ambos os países. Ele até lançou uma campanha bilateral de defesa cibernética. Além disso, o DoD também comprometeu o sistema Nemesis para o exercício Balikatan deste ano. Este exercício anual é o mais importante entre os Estados Unidos da América e as Filipinas em termos militares. NEMESIS significa Sistema de Interdição de Navios Expedicionários da Marinha. O NEMESIS é uma das mais novas e avançadas plataformas de armas disponíveis. Ele pode transportar poderosos mísseis antinavio combinados com um veículo blindado leve. Crucialmente, pode ser operado remotamente, reduzindo o risco para as tropas. Ele pode ser movido rapidamente entre diferentes lugares e é projetado para atacar navios inimigos a partir da terra. Isso cria o ambiente ideal para atacar a China a partir das Filipinas em caso de guerra. A visita de Hegseth e a maior cooperação recente indicam uma parceria fortalecida, que está mais preparada do que nunca para responder à agressão chinesa. As Filipinas, conhecidas por suas ilhas tropicais intocadas, praias de areia branca e águas cristalinas, estão adentrando uma era perigosa e turbulenta. Além de possuir atributos invejáveis, as Filipinas estão localizadas no Mar do Sul da China. E na era geopolítica do século XXI, isso significa conflito com a China. Além dos luxuosos resorts à beira-mar, há um enorme aumento da atividade militar. As tropas dos Estados Unidos da América estão intensificando exercícios e visitas oficiais, enquanto as Forças Armadas Filipinas se preparam para enfrentar as crescentes ambições da China. Mas por que isso está acontecendo agora? Com o avanço das Filipinas rumo ao status de primeiro mundo, novas tecnologias como a inteligência artificial terão um papel fundamental. A China vem intensificando sua assertividade no Mar do Sul da China há décadas. Ela tem reivindicado constantemente a soberania completa sobre o corpo d'água. Isso gerou tensões com seus vizinhos do Sudeste Asiático, como as Filipinas. A China quer dominar essa região por motivos econômicos e geopolíticos. O Mar do Sul da China possui uma estimativa de 11 bilhões de barris de reservas de petróleo inexploradas. O mar possui cerca de 190 trilhões de pés cúbicos de gás natural, constituindo uma enorme reserva desse recurso fundamental. A China, visando se tornar a principal potência política regional, almeja a maior fatia desse bolo. E não tem medo de usar reivindicações históricas para justificar ambições atuais. Nesse objetivo, a China antagonizou as Filipinas e outros países vizinhos. Indonésia, Brunei, Malásia, Taiwan e Vietnã também reivindicam o Mar do Sul da China. A partir da década de 70, a China começou a reivindicar e tomar várias ilhas ao longo do mar. Isso inclui as ilhas Spratly. Elas são um arquipélago, rico em recursos naturais e valiosas zonas de pesca.
Muitas dessas ilhas e áreas marítimas estão perigosamente próximas ou até cruzando zonas econômicas exclusivas de outros países. Isso gerou disputas contínuas, muitas das quais permanecem sem resolução diplomática até hoje, elevando o risco de guerra. Apesar das reivindicações da China por não intervenção estrangeira em sua zona econômica exclusiva, a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o Direito do Mar discorda. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar proporciona liberdade de navegação nas ex no mar. Em 2016, a Corte Internacional de Justiça decidiu a favor das Filipinas contra a China sobre disputas no Mar do Sul da China. Ignorando o direito internacional, a China buscou ampliar suas apropriações territoriais no Mar do Sul da China, expandindo ilhas para construir infraestrutura. Além disso, eles também criaram novas ilhas inteiramente. Pequim construiu portos, bases militares e pistas de pouso nas ilhas expandidas e artificiais. Mais especificamente, nas ilhas Paracel e Spratly, que também são reivindicadas por Taiwan, Filipinas, Vietnã e outros. Essas ações violam a lei do mar sobre liberdade de navegação. Esse é o ponto. Perturbações assim afetarão gravemente o comércio no corredor econômico do sul do China-Ceia. Por isso, os Estados Unidos da América responderam rapidamente. Eles intensificaram suas atividades de liberdade de navegação no mar e ampliaram o apoio a outros aliados regionais. Aqui também precisamos falar sobre a relação Estados Unidos da América. Filipinas. Os Estados Unidos e as Filipinas têm uma relação muito especial, porém complexa, que começou em 1898 com a Revolução Filipina contra o domínio colonial espanhol. Nesse conflito, os Estados Unidos da América intervieram decisivamente contra os espanhóis. Na subsequente Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos da América triunfaram e compraram os territórios filipinos da Espanha. Esse início tumultuado marcou a relação entre filipinos e americanos, levando a uma guerra pela independência das Filipinas. No entanto, os filipinos perderam essa guerra. Após a derrota, as ilhas permaneceram sob domínio americano até 1946, após a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, os filipinos foram dominados pelos japoneses. Em resposta, eles se aliaram aos Estados Unidos da América para resistir à ocupação. Após a aliança e a devastação da guerra, as Filipinas conquistaram independência total em 1946. Contudo, a relação manteve-se instável durante a Guerra Fria. Isso ocorreu principalmente devido à falta de apoio significativo dos Estados Unidos da América para desenvolver a economia filipina. Isso piorou ainda mais depois que os americanos deram mais apoio a outros asiáticos orientais e do Sudeste, como Japão e Vietnã do Sul. Apesar disso, as Filipinas continuaram apoiando os Estados Unidos da América durante a Guerra Fria. Em 1951, ambos os países assinaram o Tratado de Defesa Mútua. Este tratado obrigou as partes a se defenderem mutuamente em caso de ataque. Aqui está o acordo. Este acordo cria um precedente relevante diante das crescentes tensões com a China. Se os Estados Unidos da América ou as Filipinas forem atacados pela China, eles deverão apoiar e defender um ao outro. Desde então, intensificaram a cooperação militar. Tropas filipinas combateram os comunistas na Guerra da Coreia de 1950 a 1953. E durante essa era, os Estados Unidos da América apoiaram a ditadura de Ferdinand Marcos. Por que, você pode perguntar? Veja, Marcos era conhecido por suas políticas anticomunistas. Crucialmente, ele também permitiu que os Estados Unidos da América mantivessem suas bases militares existentes, como a base aérea de Clark e a base naval de Subic Bay. Essas bases também foram essenciais para os Estados Unidos da América durante a Guerra do Vietnã, no final dos anos 60 e início dos 70. O regime de Marcos também suprimiu levantes muçulmanos e comunistas com o apoio americano. Em troca dessas colaborações, os Estados Unidos da América apoiaram politicamente Marcos, ajudando a solidificar seu regime. Durante o regime, o tamanho e a quantidade de bases americanas nas Filipinas foram gradualmente reduzidos. Em 1979, a propriedade passou formalmente para o governo filipino. O presidente Marcos foi removido do cargo em 1986, encerrando sua brutal ditadura. Depois disso, as Filipinas se voltaram para a democracia sob a presidência de Corazon Aquino. No início dos anos 90, o Senado filipino decidiu não renovar o arrendamento das bases americanas.
Por isso, em 1992, as forças dos Estados Unidos da América foram retiradas. No entanto, a cooperação militar nunca cessou totalmente. Em 1999, os Estados Unidos da América e as Filipinas ratificaram o Acordo de Forças Visitantes, sob o Tratado de Defesa Mútua existente. Este novo acordo permite, entre outras coisas, a entrada das forças militares dos Estados Unidos da América nas Filipinas sem necessidade de visto. Também permite exercícios militares conjuntos entre tropas dos Estados Unidos da América e Filipinas. Nesse período, os Estados Unidos da América ampliaram o suporte econômico às Filipinas, preservando os vínculos de segurança. Outro evento importante nesse período foi a declaração do Dia da Amizade Americana, em 1996, pelo presidente Fidel Valdez Ramos. Também comemorava o cinquentenário do Dia da Independência das Filipinas. A presidente Glória Macapagal Arroyo era mais do que apenas uma aliada diplomática dos Estados Unidos da América. Após o 11 de setembro, as Filipinas se tornaram um aliado ainda maior dos Estados Unidos da América. A presidente Arroyo apoiou com firmeza a guerra ao terror do presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush. Em 2003, os Estados Unidos da América já consideravam as Filipinas como um grande aliado não pertencente à OTAN, uma designação crítica. Não é apenas simbólico, mas também é uma ameaça à influência chinesa na região. Em 2014, os dois países assinaram o Acordo de Cooperação em Defesa Aprimorada. Esse movimento aproximou ainda mais os dois parceiros. O novo acordo permite que tropas americanas acessem bases nas Filipinas. Também permite que realizem exercícios rotativos e permaneçam por mais tempo. Depois de todos esses desenvolvimentos positivos na relação, veio Rodrigo Duterte. Desde que assumiu o cargo em junho de 2016, ele começou a distanciar Manila de Washington. As relações entre os dois países azedaram, desde o estreitamento de laços com Pequim até a ameaça de encerrar o acordo de forças visitantes. O presidente Duterte teve algumas discussões verbais com o presidente Obama. Duterte ameaçou colocar em risco décadas de cooperação e apoio militar americano-filipino. Este impasse nas relações foi apenas temporário, no entanto. Trump suavizou sua postura ao se tornar presidente pela primeira vez. Porém, as relações só melhoraram de fato quando Bombom Marcos Jr. assumiu a presidência em 2022. O presidente Marcos colaborou com o governo Biden para normalizar as relações. Ele se reuniu com o secretário de Estado Antony Blinken e a vice-presidente Kamala Harris em 2022. Ele também se encontrou com o presidente Biden na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 2022. Nessa reunião, os líderes negociaram novos investimentos, segurança alimentar e energética. Marcos também aprimorou o Acordo de Cooperação em Defesa Aprimorada em 2023. Essa extensão do acordo foi um grande negócio. Isso permitiu ao Exército dos Estados Unidos da América acesso a mais locais militares no país. Isso criou a maior presença americana nas Filipinas em mais de 3 décadas. O presidente Marcos foi ainda mais longe em 2024. Ele participou de uma cúpula trilateral em Washington com o presidente Biden e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Durante a cúpula, discutiram novos acordos para preservar a segurança e liberdade de navegação no Mar do Sul da China. A cúpula foi vista como um grande esforço para conter a crescente influência e ambições de Pequim. Mesmo na atual segunda administração Trump, esses laços continuaram a se fortalecer. A visita de Hegseth e o aumento das vendas de infraestrutura militar são exemplos da parceria em fortalecimento. Como podemos ver, a China não está satisfeita com a crescente parceria entre Estados Unidos da América e Filipinas. Isso ameaça sua posição e seus interesses no Mar do Sul da China. Isso nos leva mais de perto às disputas sino-filipinas. Podemos destacar a segunda ilha Tomasol das Ilhas Spratly. Esta pequena ilha está dentro da zona econômica exclusiva de 232 quilômetros das Filipinas. Em 1999, as Filipinas encalharam o navio-barco República ng Pilipinas Sierra Madre. Eles fizeram isso para reforçar sua reivindicação sobre a ilha. Desde então, a Guarda Costeira do país envia rotineiramente suprimentos mensais para o navio, fortalecendo sua reivindicação. Esta região ficou conhecida nas Filipinas como Mar das Filipinas Ocidental. Recentemente, a Guarda Costeira chinesa começou a assediar as missões de reabastecimento filipinas. A partir de 2023, essas ações levaram a alguns confrontos físicos. Táticas perigosas e agressivas como essa apenas aumentam o risco de uma guerra total. Sobre essa disputa, os Estados Unidos da América planejam atualizar uma importante base naval filipina.
O destacamento naval Oyster Bay abriga os navios de patrulha, canhoneiras e ativos de reabastecimento da Marinha das Filipinas. Washington planeja enviar de 1 a 5 milhões de dólares para essa base até o verão. Os Estados Unidos da América também planejam construir uma instalação para ajudar a mover navios de guerra de 24 pés e armazenar equipamentos na base. Eles também vão consertar a rampa de lançamento de barcos da base para navios maiores. Além das missões de reabastecimento da Sierra Madre e do segundo Banco Thomas, a Baía de Ostra é a principal base de operações das Filipinas no Mar do Sul da China. A Guarda Costeira Chinesa também teve confrontos com os filipinos ao redor desta baía, como em junho de 2024. Um SEAL da Marinha Filipina perdeu um dedo em colisão com barco chinês neste incidente. Com a crescente agressão chinesa, as relações entre China e Filipinas estão críticas. Isso tornou a parceria entre Estados Unidos da América e Filipinas mais importante do que nunca. A expansão do Acordo de Cooperação em Defesa aprimorada de 2014 trará implicações duradouras. Essas implicações podem ir além da segurança filipina. Elas também podem se estender a Taiwan. As tensões entre os Estados Unidos da América e a China sobre o destino da ilha aumentaram nos últimos anos. Após a visita de Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara, à ilha em 2022, Pequim intensificou suas ações militares na região. Se a China atacasse Taiwan, os Estados Unidos da América poderiam usar sua posição estratégica nas Filipinas, particularmente nas ilhas ao norte, mais próximas da China e em Luzon, para contra-atacar a invasão. Luzon, a maior e mais populosa ilha das Filipinas, está equipada com instalações militares cruciais para abrigar tropas e ativos americanos. As Filipinas encontram-se em uma encruzilhada crítica na rivalidade entre grandes potências. As Filipinas, além de um destino turístico tropical, estão se tornando um potencial ponto de ignição em uma guerra iminente. Os Estados Unidos da América retomaram com força sua parceria no Sudeste Asiático. Enquanto isso, a China segue afirmando sua dominação no Mar do Sul da China. O palco está montado para um impasse geopolítico de alto risco. Seja sobre o destino de Taiwan ou seu próprio, as Filipinas terão que equilibrar dissuasão e diplomacia. Se isso é possível, ainda está para ser visto. Por enquanto, uma coisa permanece clara. Manila está se preparando ativamente para enfrentar o gigante asiático com total apoio dos Estados Unidos. Não é mais um peão no maior tabuleiro de xadrez do Indo-Pacífico. Está se tornando um dos jogadores mais importantes.